Este é o canal Compartilhando. Acredito que aprender seja mais fácil hoje em dia porque compartilhamos mais e retemos menos. Então, bora compartilhar. Binário para decimal. Você que está assistindo o vídeo provavelmente já deve saber como funciona uma conversão passo a passo de um número binário para decimal. Mas para um melhor entendimento da função recursiva, vamos mostrar como obter um valor decimal a partir de um número binário. Binário vem de 0 e 1, ligado ou desligado. É o pulso elétrico de um computador. É a forma com que ele processa os dados, pulsando a eletricidade. Então, binário vem de 2, bi, e conforme o quadro exposto, os valores binários são processados por 2 elevado ao expoente. Por exemplo, elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo, a 2. 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 3 é 8. Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. O número 9 é apresentado por um valor binário 1, 0, 0 e 1. 1001, se fosse um número inteiro. Mas como ele é binário, 1, 0, 0 e 1. Onde todos os números 1s nós ligamos e fazemos a soma. 2 elevado a 0 é igual a 1. E 2 elevado a terceira é igual a 8, né? Então 8 mais 1 igual a 9. Se utilizarmos o número 15 como exemplo, vamos ter um número binário composto por 1, 1, 1 e 1, onde iremos somar todos os números correspondentes. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Logo nós iremos somar 8 mais 4 mais 2 e mais o 1, que dá 15. Hora de codar. Iniciamos nosso código pela função principal, a função main. Dentro da função main, o código iniciará por um printf. Ele irá fazer a impressão e invocação da função recursiva. Então vamos lá. Ele vai receber um número inteiro como resultado, e nesse momento nós vamos invocar a função. Binário para decimal, vamos chamar ela de bindec. E vamos colocar um valor 1001, 1001, um número binário, né? Agora que chamamos a função bindec, vamos criar essa função acima da função main. Ela vai receber o valor, nós vamos falar que ele é um inteiro e essa variável vai ter o nome de n. Abre chaves e no final da função vamos fechar chaves para finalizar, né? A função recursiva é feita por um caso base e chamadas recursivas a fim de resolver um problema grande dividindo em problemas menores. Então vamos começar pelo nosso caso base nessa função, fazendo assim, ó. If n menor que 2. Caso base é o mesmo que caso de parada. Caso não seja definida a função recursiva, entrará em loop infinito. Porém, provavelmente irá travar o programa, pois em algum momento ela irá travar a memória do computador. Se if for verdade, nós iremos retornar 1. Esse é o nosso caso base, ponto e vírgula. Else. Agora em else nós iremos fazer as chamadas recursivas. Lembrando, função recursiva
é a função que chama a si mesma. Dentro de else, nós digitamos um return assim como no if, porém esperamos que ele leia o número binário da esquerda para a direita. E após entrar no caso base, esperamos que ele retorne com o resultado das chamadas recursivas, a fim de terminar o cálculo a seguir. Então digitamos no return o seguinte: 2 vezes bindeck, que vai receber o n dividido por 10, mais o n módulo 10. Ou seja, ele vai multiplicar por 2 o resultado da função bindeck, n dividido por 10, e vai somar o valor de n módulo 10, ou seja, o resto de n, o resto por 10. Importante salientar, enquanto n não for menor que 2, a função irá entrar no else e invocará a si mesma até encontrar o caso base. Então aqui a função, toda vez que ela entrar em else, ela vai começar o return invocando a si mesma e iniciando a função novamente, passando pelo caso base, perguntando se n é menor que 2. Enquanto isso daqui não for satisfatório, ele entra naquele loop infinito. Quando isso for satisfatório, ele tem que retornar, a função tem que retornar um valor, o valor de número 1. Vamos testar alguns binários a fim de convertê-los para decimais, então. Vamos rodar. Esse caso, 1001, ele retorna em decimal 9. Vamos colocar assim, ó. Vamos melhorar aqui, ó. Ele tem que retornar 15, né? Vamos rodar. 15 na base 10. Então, 1 é igual a 15 na base 10. Ok. Vamos colocar outro número binário, 1000. Se nós rodarmos 1000 em binário, ele retorna 8 na base 10. Mais um número, 1011. 1011. Vamos rodar. Isso é 11 na base 10, na base decimal. Tá ok? Agora vamos fazer um teste de mesa. O código é iniciado em main. Ele executa o printf, mas antes de efetuar a conversão, ele invoca a função bindeck. Até aqui estamos tratando com uma função normal, como qualquer outra. Invocou bindeck, então ele carrega a função com o parâmetro 1001 na variável n. Ele pega esse 1001 da variável n, é um valor inteiro, e inicia a verificação de teste. Caso base, ele verifica no if, no caso base, se 1001 é menor que 2. Como não é, ele passa para o else. Passando para o else, ele faz uma cópia da função, nesse exato momento, algo como uma fotografia. E aí o que acontece? Esse ponto de interrogação que nós colocamos aqui é a única parte calculada nesse momento, ou seja, é nesse exato momento que ocorre a primeira chamada recursiva. Ele executa ela iniciando novamente outra função bindeck, assim como fez no printf do main, aqui no início.
No início ele nos chamou BinDeck com esse valor? Pois bem, quando ele chega em else, ele entra no return, só que ele invoca novamente a função. Quando ele invoca a função dentro da função, nesse momento nós chamamos de função recursiva. Só que o que acontece? Essa função, quando ela é invocada, ela tem o valor de 1001, né? Então ele faz o quê? 1001 dividido por 10. Por se tratar de um número inteiro, 1001 dividido por 10 é igual a 100, né? Então ele simplesmente ignora qualquer casa decimal, porque é um número inteiro. Aí nesse momento iniciamos mais uma vez a função, agora com valor de 100, ele testa o if caso base, mas como 100 ainda é maior que 2, a função entra em else novamente, né? Em else, temos um return de 2 vezes BinDeck, n dividido por 10, mais n módulo 10. Novamente, ele tira uma foto de todo o conteúdo do return e faz outra chamada recursiva, BinDeck, só que agora com o valor de 100 dividido por 10. Ele atualiza o valor de n. Inicia novamente a função BinDeck com o valor 10 de parâmetro. Novamente, ele faz o quê? Ele testa pelo if, né? O caso base, mas 10 ainda é maior do que 2. Ele entra novamente no else. Ele tira outra fotografia da função completa, só que ele não sabe o que é aquela interrogação. Porque aquela interrogação ali, para ele, é algo que ele tem que executar. Então, até o momento, ele congela tudo isso. Aí ele faz o quê? Ele vai executar essa função. Porque ele está invocando a função novamente. Como parâmetro, ele passou o quê? 10 dividido por 10. Logo, 10 dividido por 10 é igual a 1. Se é igual a 1, o que acontece? Ele invoca outra função, ele entra novamente em BinDeck e pergunta: o n é menor que 2? Ora, agora ele recebeu 1. Se o n, nesse caso, for menor que 2, aqui é o nosso caso de parada, é o caso base, onde ele para e ele tem que fazer uma coisa que nós já havíamos comentado no código. Ele tem que retornar. Nesse caso, ele retorna o quê? Ele retorna n. Quanto que é n? N, nesse momento, vale 1. Então, nesse momento, ele entra no caso base, retorna 1. Retornando 1, o que ele tem nesse momento? Ele fecha essa função que foi aberta, essa última função, e aí ele começa a executar aquelas fotografias, aquelas chamadas recursivas, né? Ele guardou na memória toda a função. Então, nesse momento, ele vai fazer o que é 2 vezes interrogação mais n módulo 10, que é exatamente isso daqui, ó. 2 vezes 1, porque ele retornou 1. Então, esse parâmetro que está aqui na função, 2 vezes BinDeck, o BinDeck teve como valor, ele obteve o número 1. Então, ele faz 2 vezes 1, certo? Soma a 10, mas por que soma a 10? Não é n? Então, nesse momento que foi tirada essa fotografia, o n tinha o valor de 10. Então, é 2 vezes 1 mais o 10 do n desse momento, módulo 10. 10 módulo 10 é igual a 0. Então, este cálculo tem que retornar qual valor? 2. Pois bem, o que ele faz? Retornou 2, ele vai voltar para a função anterior, aquela que tinha tirado uma fotografia, onde n tinha o valor de 100, ele finaliza a função anterior, né? E faz o cálculo novamente.
Só que agora ele retornou o valor de 2 e o n tinha o valor de 100. Então ele continua. Pega a fotografia e retorna o cálculo de else. 2 vezes bindeck mais n módulo 10. Então 2 vezes 2 mais 100 módulo 10 é igual a 4. 2 vezes 2, 4. 100 módulo 10 retorna 0. Mais 2 vezes 2 é 4. Então ele soma 4 mais 0, dá 4. E aí, novamente, ele volta para a função anterior, para a primeira chamada da função. E o que ele faz? Ele vai fazer agora o 2 vezes o 4, que é o resultado, mais o 1001, que é 1001 binário, né? Lembrando que essa parte aqui são de números binários. Finaliza a função anterior e calcula 2 vezes 4, 8, mais 1001 módulo 10. 1001 módulo 10 retorna 1. O resto disso daqui, dessa divisão, é 1. Então ele faz 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Está aí o resultado da função recursiva. Então ele tem 9 como decimal. 1001 é igual a 9 decimal. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça do desafio. Vamos ajudar compartilhando conhecimento. Às vezes, outra forma de explicar a resolução de um determinado problema pode ser uma ótima forma para a assimilação de um conteúdo por outros indivíduos. Meu nome é Rodrigo Maravilha, um forte abraço. Vamos seguir compartilhando. Valeu!